Voltar aqui para o Brasil para a gente conversar com a Isabel Mega mais uma vez, para a gente continuar o assunto que eu estava falando com a Aline Beckett agora há pouquinho. Isabel, a gente contou aqui no Live CNN anteontem como uma ala ali muito próxima de Jacques Wagner estava trabalhando para tentar encontrar uma saída honrosa para ele, encontrar uma maneira de que não fosse carimbado ali um selo de culpado no senador diante dessa decisão de afastá-lo da liderança do governo. E a apuração que você traz confirma exatamente esse movimento de um afastamento que deve ser, ou pelo menos está sendo interpretado por alguns dos seus aliados como temporário. Conta pra gente os detalhes, Isabel. Clarissa, é exatamente essa a saída honrosa, né? Seria uma espécie de licença. Então, Jacques sai dessa função de liderança do governo no momento em que a gente já está na reta final de trabalhos no Congresso Nacional, então esse impacto é minimizado. E ele sai para se explicar, é um afastamento. E a própria publicação do senador teve o cuidado de usar essa palavra para se referir a essa baixa, portanto, na função de líder do governo no Senado Federal. Por que isso é importante? Porque há todo um cuidado com o qual essa questão de Jacques Wagner é tratada dentro do governo. E esse cuidado passa também por uma atenção muito grande que o governo estava notando em relação àqueles senadores que poderiam assumir, mesmo que temporariamente, essa função de Jacques Wagner na liderança do governo. A gente tem alguns senadores que foram cotados, o Palácio do Planalto fez uma espécie de lista e foi riscando nomes para chegar a um consenso. Eu tive até o cuidado de usar essa palavra consenso, porque ainda tem gente que está defendendo outros nomes, mas hoje o nome que é dado como provável de ser anunciado é o da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. E por que Tereza Leitão? Sendo que o nome dela tinha perdido um pouco de força, porque tinha muita gente avaliando que ela não tinha perfil. Justamente porque se trata de um afastamento temporário. É assim que o governo quer tratar essa questão, considerando que Jacques Wagner não é qualquer senador, ele tem uma importância histórica e uma amizade com o presidente Lula. O que chega de informação é que alguns dos nomes que tinham bastante força, como Rogério Carvalho, como Camilo Santana, principalmente ex-ministro da Educação, foram perdendo força, seja por articulação no bastidor, seja por falas referentes ao caso, que foram lidas como uma defesa de que Jacques Wagner saísse da liderança. Então, com isso, houve uma espécie de irritação do presidente Lula e de seu entorno com o que foi lido como articulações para que essas figuras assumissem a função de Jacques Wagner. E aí a escolha do governo foi pautada por quem ficou em silêncio, observando a situação e por quem tem um perfil realmente de discrição e vai assumir a função no momento em que essa função deixa de ser tão necessária assim, apesar de que ainda tem assuntos a serem tratados na volta dos parlamentares a partir da semana que vem. Para concluir, Clarissa, a tendência é que o Palácio do Planalto não se demore a fazer essa indicação da senadora Tereza Leitão, quer fazer rápido, só não fez isso conjuntamente, segundo algumas fontes do Palácio, porque era uma questão de timing político. Então, primeiro tiramos Jacques Wagner, deixamos a poeira baixar, depois fazemos o anúncio da substituição temporária dele nessa função da articulação do governo. Isabel, confirma perfeitamente aquela ideia, realmente que a gente comentou aqui anteontem, de que, dependendo de qual fosse a decisão do presidente Lula a respeito do futuro de Jacques Wagner, os nomes mais cotados seriam ou um ou outro. Camilo Santana era visto como um nome para substituir definitivamente Jacques Wagner, porque demandaria ali um afastamento, distanciamento dele da eleição no seu estado, onde ele é uma figura importantíssima. Então o desfalque teria que de fato se justificar, e Tereza Leitão como uma peça que talvez pudesse encaixar nessa saída honrosa para o senador e amigo do presidente. Vamos esperar para ver, porque é também fácil falar, olha, é temporário agora, mas aí depois ele não volta e tudo bem, vai depender dele conseguir explicar as acusações que pesam contra ele, né?